Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Nesse vídeo vamos corrigir a questão 123 do caderno amarelo do Enem 2019, primeira aplicação. O enunciado da questão é o seguinte: estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente, iodeto de potássio Ki, conforme mostrado na imagem. Aí temos a imagem e aí vem a sequência. Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Em sequência, então, vem a equação 1 e é dito: na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto, gerando o íon triodeto, água e oxigênio. O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo é: letra A. A letra A cita o processo de análise. A análise é quando uma substância ela se transforma em duas ou mais, o que é chamado também de decomposição. A gente já pode descartar a análise porque nas duas reações tem mais de uma substância nos reagentes. Na primeira tem 3, na segunda tem 2 reagentes. Então a análise é quando um único reagente se transforma em 2 ou mais, o que também pode ser chamado de decomposição. A segunda alternativa aqui fala em síntese. Síntese é quando é o contrário da análise, tá? Também chamado de adição. É quando dois ou mais reagentes se transformam em um único produto. A gente vai ver aqui que nas duas reações tem mais de um produto. Na primeira tem 2 e na segunda tem 3. Então não pode ser um processo de síntese, porque teria um único produto. A outra alternativa é a oxidorredução. Na oxidorredução, a gente tem uma transferência de elétrons. Desse modo, a carga o NOx de um átomo aumenta oxidando e o NOx de um átomo diminui reduzindo. Só que vai dar um pouquinho mais de trabalho para analisar se é isso que está acontecendo. Vamos copiar a primeira equação aqui numa outra página. Vamos ver se a gente consegue identificar átomos cujo NOx aumenta, átomo cujo NOx diminui, que aí está provado que é uma reação de óxido-redução. Bem, primeiro a gente tem aqui uma substância molecular, só a metais. Muito provavelmente, então, o NOx do hidrogênio aqui vai ser mais 1. E o NOx do oxigênio, ele ligado a metais que não é o flúor, é menos 2. É um composto iônico, é um composto orgânico, muito provavelmente que cada carbono tem NOx diferente um do outro. Mas dá para a gente calcular o NOx médio do carbono aqui, entre todos os carbonos, qual que é o NOx dele na média. Tá? Vamos fazer um cálculo aqui. Ó. Na molécula temos 6 carbonos, não sabemos o NOx deles, 6 VX. 12 hidrogênios, o NOx de cada um é 1 vezes mais 1. Mais 6 hidrogênios, cujo NOx cada um é menos 2, então vezes menos 2. A molécula inteira, a carga dela é neutra. Lembrando aqui que essas cargas que estão aqui de vermelho foi a gente que está rabiscando aqui. Então a molécula inteira aqui, carga neutra igual a 0. Então vamos ter o quê? 6Vx, 6x, 12 vezes mais 1 mais 12, 6 vezes menos 2, menos 12.
Mais 12 com menos 12 dá 0. Então vai dar 6x é igual a 0. Se 6x é igual a 0, x é igual a 0. Então, o NOx médio do carbono na substância aí é 0. O2 é uma substância elementar, substância simples, substância elementar aqui do oxigênio. Então, o NOx do oxigênio aí no O2 é 0. H2O, hidrogênio ligado a metal, o NOx dele é mais 1. Oxigênio, na maioria das vezes quando ele está ligado a metais, menos 2. Mais uma vez aqui, ó, hidrogênio ligado a metais, mais 1. Oxigênio, NOx mais comum dele ligado a metais, menos 2. Podemos calcular o NOx médio do carbono nessa outra substância orgânica. Temos 6 carbonos, 6Vx, porque eu não sei o NOx do carbono. Mais 12 hidrogênios vezes mais 1, porque eu sei que o NOx do hidrogênio é mais 1. Mais temos 7 oxigênios vezes menos 2, porque a gente sabe que o NOx do oxigênio na substância é menos 2. A molécula inteira não tem carga, então essa soma tem que dar 0. 6Vx, 6x, 12 vezes mais 1, mais 12, 7 vezes menos 2, menos 14. Mais 12 com menos 14 dá menos 2. Foi para o outro lado, foi como o menos 2 foi como mais 2. 6 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Mais 2 dividido por 6. A gente pode dividir os dois números por 2. Vai dar mais 1/3. A outra substância que nós temos é a água oxigenada. Tá? É um peróxido. O hidrogênio ligado a metal, o NOx dele é mais 1. E nos peróxidos, o NOx do oxigênio é menos 2. O peróxido mais conhecido é o H2O2. Então podemos guardar que no H2O2, na água oxigenada, o NOx do oxigênio é menos 2. Algebricamente, isso também é provado aqui. Ó. Se o NOx do hidrogênio é mais 1 vezes 2, mais 2. O resto da molécula tem que ter carga menos 2 para dar 0. Como são 2 oxigênios, esse menos 2 divide entre os 2 oxigênios, menos 1 para cada um. Tá? Então o NOx do oxigênio aqui na água oxigenada, no peróxido de hidrogênio, é menos 1. Então, será que tem átomo cujo NOx aumenta e cujo NOx diminui? Tem sim. Se a gente reparar aqui, ó, o carbono está saindo de 0 para mais 1/3. O NOx dele está aumentando, ele está oxidando. E o oxigênio, aqui ó, esse oxigênio molecular, ele está saindo de 0, não sei se ele está indo para essa ou para essa substância, mas tanto faz, e ele está indo de 0 para menos 2 ou menos 1, ou seja, não tem opção aqui, o NOx dele está diminuindo. Se está diminuindo, ele está reduzindo. Tem átomo cujo NOx aumenta, tem átomo cujo NOx diminui. Então essa é uma reação de óxido-redução. E a outra, vamos copiar ela aqui também. Temos de cara aqui ó, a água oxigenada. A gente já viu lá que o NOx do hidrogênio vai ser mais 1 e do oxigênio menos 1 na água oxigenada. Temos o I-, que é um ânion monoatômico. Então a carga do iodo aqui é a própria carga do ânion, menos 1. Temos o I3-. Então, é uma carga menos 1 dividida para 3 iodos. Então, cada iodo tem menos 1 dividido por 3, menos 1/3 de carga. Menos 0,33. Né? Na água, NOx do hidrogênio mais 1. NOx do hidrogênio, quando ligado a metal, é mais 1. E o NOx do oxigênio, menos 2. É o NOx mais comum do oxigênio. E aqui temos o oxigênio numa substância elementar, numa substância simples, o NOx dele aqui vai ser 0. Ótimo. Então vamos ver aqui se tem NOx aumentando, NOx diminuindo. Primeiro podemos falar do iodo. Olha aqui que tem uma mudança claramente. O NOx dele passa de menos 1 para menos 1/3.
Menos 1/3 é menos 0,3333, ou seja, está ficando mais perto de zero, está aumentando. Se o NOx está aumentando, o iodo está oxidando. O oxigênio da água oxigenada, a gente pode ver aqui que parte deles está indo para o oxigênio elementar, indo de menos 1 para 0, e parte deles indo para a água aqui de menos 1 para menos 2. Então tem oxigênio indo de menos 1 para 0, aumentando de carga, oxidando, e indo de menos 1 para menos 2, diminuindo de carga, reduzindo. Então tem átomo oxidando, tem átomo reduzindo. É uma reação de óxido-redução. Então, já confirmamos que a alternativa a ser marcada é letra C, o processo é de óxido-redução. Tá? Tem a alternativa aí, complexação. Complexação é quando ligantes moleculares se coordenam, se ligam ao redor de um íon metálico. A gente não tem esse íon metálico aqui para falar que é esse tipo de reação. E reação ácido-base, a gente considera, por exemplo, a teoria de Bronsted-Lowry, seria você tendo uma espécie que recebe H+, e outra que doa H+. Não dá para reparar que tem isso aqui. E a gente já provou que é uma reação de óxido-redução. Tá? Então, a alternativa correta, a alternativa C, óxido-redução.